Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz, ZYK 570, AM 1390 kHz, Rádio CBN Campinas. CBN Esportes Campinas. Apresentação: Rafael Pio. 11h04. Muito bom dia para você sintonizado aqui nos 99.1, também no youtube.com/CBN Campinas, em todos os nossos aplicativos, pelo planeta, acompanhando o CBN Esportes. Nesta quarta-feira, dia 21 de junho, olha, vou falar para vocês, eu achei que fosse ser difícil, mas não achei que fôssemos tomar um vareio como tomamos. Que fase, hein? Ganhamos de Guiné, pelo menos isso. Mas ontem foi só pegar uma seleçãozinha um pouco mais forte. Gente, não adianta, não somos mais aqueles. Tirem isso da cabeça. Acho que talvez o Ancelotti seja algo que a gente possa ainda acreditar e confiar, mas não somos mais os mesmos, e acho que se voltarmos a ser um dia, vai demorar. Que vareio a nossa seleção tomou ontem da seleção de Senegal, 4-2. E fora o baile, né, Carlão de Freitas? Bom dia. Bom dia, Rafael Pio. Bom dia, ouvinte CBN. Que coisa, né? Hoje pela manhã no CBN Campinas eu falava com o Gui. Estamos vivendo uma crise não tão grande como no início dos anos 2000, naqueles problemas envolvendo Luxemburgo, Emerson Leão demitido, risco de eliminação de Copa do Mundo. Mas é uma crise, né? A maior depois daquela pós-Olimpíada ou em época de Olimpíada. Mas que coisa, nossa, sem treinador, sem uma definição, realmente é um momento preocupante que a seleção brasileira vive, né? E aquela coisa, de cima para baixo, né? Nós conversávamos hoje no café, hoje eu paguei. Hoje né? você então, por pagou. Isso nós fomos a uma padaria chiquérrima da Campinas. Primeiro a representatividade, né? Falta não isso tem, né? para o nosso presidente, Edinaldo Rodrigues. A gente sabe que o mundo do futebol é uma bolha. E você precisa ser um cara conhecido, um cara de boa penetração nos principais grupos aí do futebol mundial. E a gente sabe que o Edinaldo, sequer no Brasil, ele é conhecido, né? Então, realmente é de cima para baixo e por isso o reflexo dentro de campo acaba acontecendo, né? No início de preparação, Carlão, no início de sequer ciclo o muito treinador, tumultuado. tudo bem que é interino, mas sequer o treinador as pessoas conhecem. Se o Ramon Menezes estiver andando na Francisco Glicério meio-dia, ele pode andar de fora a fora que ninguém vai parar. É uma bagunça danada, né? O cara tá lá na Sub-20 no Mundial, daqui a pouco ele vem pro Brasil pra falar a escalação, né? Ou pra anunciar a convocação. Futebol, você precisa ter identidade. Vira e mexe, a gente fala aqui de grandes clubes do futebol brasileiro que não tem identidade, que você não conhece ninguém. Né, a camisa é muito pesada. Outro dia nós falávamos aqui do São Paulo que a gente não conhecia a maioria dos jogadores. E um clube como o São Paulo precisa ter jogadores conhecidos. E o mesmo se aplica à seleção brasileira. Precisa ter um presidente de confederação conhecido, né, bem falado no mundo europeu, principalmente, né, nos grandes clubes. Precisa ter um treinador de reconhecimento. Precisa ter jogadores nível seleção brasileira. Não sei se alguns jogadores até que disputaram a Copa do Mundo tem esse nível, tem esse patamar para defender a camisa amarelinha. Então, futebol é uma bolha? Mas precisa da tal da identidade. Nossa. Se não, vem Senegal, meu amigo, e atropela. Vem Marrocos e atropela. Eu não estou falando de Alemanha, de Itália, de Argentina, né, destas seleções do primeiro escalão. Estou falando de Senegal, respeito, tem uma boa seleção, tem um dos melhores jogadores do mundo, mas é Senegal, poxa. Do outro lado é a seleção brasileira.
Então chegou a hora de criar uma identidade, de tomar um rumo, né? É claro que, sei lá, felizmente ou infelizmente nós não vamos ficar fora de Copa do Mundo, porque 612 seleções se participam. E as 611 outras são piores que a gente, então, né? Tirando a Argentina. Mas que sirva de um presta atenção, bem dado isso que está acontecendo, porque estamos à deriva. Meu Deus do céu, que coisa. Bom, vamos aos destaques de hoje. Vamos para o Estádio Brinco de Ouro da Princesa. E é o seguinte, meus amigos. Você que está no YouTube já pode ver a imagem. Você que está com a gente no rádio, vou passar aqui o que acontece. Antônio Lupi está no Brinco de Ouro acompanhando todo o treinamento do Guarani. É isso mesmo. Diretoria do Guarani liberou o treinamento para a imprensa. A gente cobrava os dois. O Guarani ele já vinha liberando algumas situações para entrevistas e tudo mais. Agora liberou o treinamento. Então, Associação Atlética Ponte Preta, alô Marco Antônio Eberlin, alô Paulo Santana, alô Thiago. O Guarani já liberou. O destaque do Bugre, bom dia Antônio Lupi. Tudo bem, Pio? Bom dia a você, a todos que acompanham o CBN Esportes. E se engana quem fala, foi um treino físico, aquele treino onde os jogadores sequer relam na bola, não. Foi uma movimentação intensa do técnico Humberto Louser com os atletas aqui no gramado do Estádio Brinco de Ouro da Princesa, já pensando no jogo contra o Vitória, no domingo, aqui mesmo no Estádio Brinco de Ouro da Princesa. Ele não vai ter o Bruno José e o Lucão, que estão suspensos, e hoje a ausência do treinamento foi Alan Santos. Mas calma, torcedor do Guarani, não deve ser problema para a partida. Um detalhe que também podemos perceber nessa atividade que foi aberta inteira pela diretoria do Bugre. Muitas finalizações de forma intensa até para o Guarani acertar o alvo e voltar a vencer na Série B. Daqui a pouquinho tem entrevista com o Matheus Bueno aqui na sala de imprensa do Guarani e a gente volta com mais informações da atividade que aconteceu aqui no período da manhã, Pio. Boa, Antônio Lupi, ao vivo, no gramado do Brinco de Ouro, diretoria do Guarani, técnico Humberto Louser, e aí a gente aplaude, liberaram o treinamento, a gente pode acompanhar, Carlão de Freitas, e trazer pro torcedor, não é a gente acompanhar, é trazer pro torcedor o que tá acontecendo e a preparação do Guarani pro jogo do final de semana contra o Vitória, domingão no Brinco, Carlão. Então você quer ver o pessoal do estádio Moisés Lucarelli ficar bravo? Então no derby do bom senso, no derby da gentileza, o Guarani está vencendo por 1-0 a Associação Atlética Ponte Preta. O pessoal fica bravo. Não, como o Guarani é melhor que a Ponte? Como que o Guarani libera antes da Ponte? Não é possível. Então tá aí, o Guarani vai vencendo este derby e para o torcedor pontepretano, que é o nosso, né, que vai o nosso recado, a gente espera que o clube, a associação, possa liberar aí o trabalho da imprensa para a gente entregar para o torcedor a informação mais correta possível. Agora, levando um pouco para o lado bem-humorado, eu vou fazer uma petição para o Guarani e para a Ponte Preta também. E quando a Ponte Preta, futuramente, eu espero, um futuro bem próximo, ela liberar assim, o dia inteiro para a imprensa. Sim. Porque aí Antônio Lupi pode ficar por lá e traz uma paz na redação. Hoje eu conversava com o Enzo Uriani, uma paz. A gente ouvia o canto dos pássaros. A gente ouvia Eliel Almeida filosofando. Então, Guarani, continue, aumente esta grade, aumente esta janela. E Ponte Preta, já já você também vai liberar, muito em virtude desta paz que reina na redação da Rádio CBN, aqui nos altos da Benjamin. Você quer Antônio Lupi todos os dias nos estádios. Todos os dias. E olha, comentei com o Enzo Uriani, Enzo também compactua. E, gente, é o seguinte, se você quiser dar uma baixada no rádio agora, porque eu vou só trazer pra você mais ou menos o que acontece. Antônio Lupi chega na redação ali por volta de 9h40, ele sempre chega antes do horário. Ele sempre se alimentar. Ele vai pra cozinha, se alimenta e tal. E até a chegada de Antônio Lupi, a redação tá um silêncio. Mas um silêncio bem humorado, as pessoas conversando, fazendo piadas, trabalhando, trocadilhos, aquela coisa. Mas assim, tudo dentro de uma civilidade. De um ambiente profissional. De repente chega Antônio Lupi. Chega, aí, velho.
cara e ele sai batendo nas mesas, ele sai dando tapa nas costas da galera. Reclama do cabelo. Reclama do cabelo, fala, hoje eu tô triste, porra, imagina se eu tivesse feliz, né? O meu cabelo tá ruim, eu vou marcar. Quer falar alguma coisa, Lupe? Ou deixa pra lá? Eu gostaria, porque assim, a minha imagem ela foi literalmente rasgada aos ouvintes, né? Vocês colocaram a minha imagem que eu demorei para construir dentro de uma lata de lixo. Então eu tô aqui com o meu amigo Castrinho, meu parceiro aqui do GE. Eu incomodo vocês aqui no treinamento, eu fico conversando, eu converso em algum momento com vocês? De maneira alguma. Você é o nosso ponto de alívio aí, né? Alívio cômico. Alívio cômico não, Castrinho. Aí a minha cara... Ô, Lupe, o Castrinho tá me ouvindo ou não? Não, mas ele ouve. Tá. Aqui. Bom dia, Castrinho, tudo bem? Ô, Castrinho, é o seguinte... Como é que vocês estão? Tudo jóia, graças a Deus. Em outubro, eu vou te fazer essa pergunta de novo. Tá? Porque em setembro, né, vai ser um convívio mais próximo, diário e tal. Em outubro eu faço essa pergunta pra você de novo, aí você vai me responder se ele não incomoda. Tá bom, combinado. Mas a gente vem de longa data, né? Vem de longa data. Porque a gente trabalhou junto lá em Goiânia. Então... Você vê como é que a gente era tão azarado, a gente saiu de lá, o Vila quase caiu pra Série C. A gente foi embora, o Vila pode subir pra Série A. O problema era a gente. Exatamente. Exatamente. Valeu, Castrinho, bom trabalho aí. Antônio Lupe daqui a pouquinho de volta lá do estádio Brinco de Ouro da Princesa. E agora o destaque da Macaca, Ponte Preta, Júlio Nascimento. Cuidado no casório que ele pode fazer bagunça lá, viu, Julião? Bom dia. Bom dia, Pio. Um abraço pra você. Na verdade, eu tô mais preocupado hoje com o Carlão de Freitas do que com o Lupe, né? Um pouco me assusta a acidez hoje que Carlão de Freitas está, e muito disso por conta da paixão dele pela seleção brasileira. Então, se ele fica assim com a seleção, imagina você, Pio, quando o outro clube do coração do Carlão passa por algum perrengue. O que a Camila, o que o Arthurzinho devem escutar em casa. Então, realmente estou um pouco preocupado. Eu vou aqui tentar ser rápido para não tomar nenhuma bronca do Carlão também. Mas em relação à Ponte, não são boas notícias também, Pio, porque a Ponte deve sofrer mais desfalques no próximo jogo contra o Atlético Goianiense, que é um jogo muito difícil. O Pablo Diego está com um problema mais sério no joelho. Então a tendência é que o Pablo Diego fique fora da próxima partida da Ponte contra o Atlético Goianiense. Em relação ao ataque, existe a expectativa pela volta do Gé. Mas, mesmo se o Gé for liberado, Pio, pela fase do Gé, que tem apenas um gol em 12 rodadas, a tendência é que o ataque da Ponte seja formado pelo Eliel e pelo Dudu Ratamoto. Felipe Moreira vai estudando aí as alternativas na Ponte, muitas dúvidas em relação aos jogadores que estarão liberados, lembrando que o Fábio Sanches está suspenso e o Ramon Carvalho não pode jogar por conta da cláusula contratual, mas são mistérios, já que diferente do Guarani, a Ponte ainda não liberou acesso à imprensa, Pio. E aí seria um ataque bem diferente do que o torcedor está acostumado, hein, Carlão? Pio, notícia ruim, né? O Pablo Diego hoje se tornou uma referência desse time da Ponte, é um jogador que vive um grande momento, talvez o grande momento da carreira do Pablo Diego, e em confirmando esta ausência, vai fazer muita falta, um jogo duríssimo, o Atlético não vence as 6 partidas, técnico Alberto Valentim tentando, né, implementar a filosofia de trabalho, a Ponte vai ter muitos problemas lá no Antônio Ascioli, já teria com o Pablo Diego, sem o Pablo Diego fica uma situação muito difícil. Complicada. E agora o destaque dos clubes da capital e também do Peixe com o Gabriel Dudziak. O Brasileirão 2023 volta nesta quarta-feira e já com um clássico paulista. Às 8 horas da noite, Santos e Corinthians se enfrentarão na Vila Belmiro em um duelo de 2 times que não vêm bem na temporada. Antes, às 7 horas, o São Paulo encara o Atlético Paranaense no Morumbi. E depois, às 9h30 da noite, o Palmeiras joga contra o Bahia em Salvador. Graças a Deus o Brasileirão volta, mas já de cara tinha que ser clássico, Carlão. Tinha que ser tipo um contra, sei lá, mas mais fácil. A fase tá tão difícil que qualquer adversário hoje, né? Vídeo que aconteceu na última rodada contra o Cuiabá. Se é disso que você está falando. Sim.
E outra, clima pesado, né, Pio? A delegação chegou lá na Vila Belmiro, a delegação do Corinthians, ou na Baixada Santista, né, para concentração. Protestos, um momento difícil, um momento conturbado. O Corinthians ali, né, já trocando contatos com a zona de rebaixamento, e enfrenta um Santos completo e um Santos animado, confiante por tudo que aconteceu nesta paralisação. O técnico Odair Hellmann conta com praticamente todos os titulares e o Soteldo definitivamente jogador do Santos. Então tem ingredientes favoráveis aí para o Peixe realizar um bom clássico e o Corinthians num ambiente muito conturbado. É isso. E daqui a pouco, Fábio Chaib, quero que você traga a classificação da Série A e se o Corinthians pode dormir esta quarta-feira na zona do rebaixamento. Por enquanto, os seus destaques, incluindo Dani Alves, que disse que perdoa a moça, viu, Fábio Chaib? Bom dia, Fabião. Bom dia, Rafael Pio. Bom dia, ouvinte CBN. Exatamente isso. Daniel Alves concedeu entrevista pela primeira vez desde que foi preso, acusado de estupro na Espanha. O jogador diz que perdoa a mulher que o acusa, não sabe o motivo da vítima, segundo ele, ter inventado a assustadora história, e ainda pede desculpas à esposa por toda a situação que está vivendo. E mais, mercado da bola. Ceará acerta com reforço do São Paulo para o restante da Série B. O jogador chega ao Vozão por empréstimo até o fim de 2023. E na Europa, craque do Real Madrid renova com o clube por mais um ano e chegará a 10 temporadas pelos merengues. Daqui a pouco eu trago todas as informações com mais detalhes, viu, Pio? Boa, Fábio Chaib, boa. O Dani Eu não gosto muito de ficar entrando nos méritos, não. Só sempre que acontece que sai alguma novidade desse caso, eu digo, é triste, cara. Nossa, eu tô com você também. E, cara, o Dani Alves, não só neste momento, que é o pior momento, né, da vida dele, porque foge, né, da esfera de atleta, é um momento pessoal gravíssimo, né? Mas mesmo como atleta, sempre declarações, a maioria declarações infelizes, sempre envolvido em polêmicas. Eu lembro aqui no São Paulo, agora falando do Daniel Alves atleta, em que São Paulo vivendo um momento conturbado e ele frequentemente aparecendo, gargalhando, dando risada. Não que o jogador não tenha que ter vida, eu também não sou daqueles, tá perdendo, não pode sair, não pode jantar, não pode ouvir um samba. Cara, ele tem vida também fora das quatro linhas, mas eu acho que pelo menos respeitar a dor de quem ama o clube, de quem ama a entidade, né? Coisa que ele não respeitou. Então, sempre envolvido em polêmicas, e mais essa, né? Essa, pelo amor de Deus, né? A maior da vida dele, e a cada declaração parece que ele se complica mais, a cada mudança na versão também. Um momento muito difícil vive o Dani. É isso. Mande a sua mensagem para o 19991869070, o nosso WhatsApp, para falar aí da sua animação com a seleção brasileira. Que coisa, hein? E para falar de Guarani Ponte, da volta da Série A do Campeonato Brasileiro, finalmente, enfim, são muitos assuntos para a gente comentar nesta quarta-feira, literalmente de novo, o Dia Mundial do Futebol. Trabalhos técnicos de Valmir Bortoleto, a produção de streaming é de Daniel França. Apresentação: Rafael Pio. Vou dar uma receita para assistir aos Jogos do Brasil sem passar nervoso. Faça igual a mim ontem. Abra uma gelada com um torresmo e aí você fica calminho. É o Rogério. Rogério, como o jogo foi às 4 da tarde... Somos mortais. Nós ainda somos mortais. Então, infelizmente, isso não foi possível. Privilégio. Mas... Ou se não, troque o futebol pelo vôlei, né, Pio? Isso! Boa, Fábio Chaib. O vôlei ontem, 3-0 pela Liga das Nações, seleção masculina diante da Bulgária. O problema, né, Fabião, é que o jogo acabou do vôlei no intervalo de Brasil e Senegal. E aí o segundo tempo não teve como escapar. Que coisa, viu? A gente volta já. Oferecimento Unimed Campinas. Nossa força é cuidar de você. Barbacoa, muito além da carne. Nortel Express, de profissional para profissional.
Você sabia que os serviços de segurança e facilities vão muito além de portaria e segurança? E que a Unicetter tem soluções também para limpeza, jardinagem, recepção, carga e descarga, valet, motorista, bombeiro civil e várias outras opções de facilities? Na hora de contratar ou renovar a terceirização de sua empresa ou condomínio, fale com a gente, 3828-4044 ou acesse unicetter.com.br. Unicetter, tudo que é importante para você é obrigação para nós. Além das medidas econômicas anunciadas, a Chevrolet zerou os juros para você. É isso mesmo que você ouviu. Venha para o Feirão do Juro Zero na rede Chevrolet e confira a redução de preços na nossa linha Onix e Onix Plus com descontos de até R$10 mil e juros zero nas versões aspiradas. Ah, você prefere uma Tracker? Temos juros zero para ela também, nas versões LTZ e Premier. Mas corra, hein, que é por pouco tempo. No trânsito, escolha a vida. Está difícil achar documentos e gerenciar o que é impresso na sua empresa? O custo com manutenção está alto demais? O outsourcing de impressão é a solução. Chega de impressoras quebradas e negócios parados. O melhor SLA e o melhor time de suporte com a qualidade Rework. Dê agora mesmo um grande passo rumo à transformação digital. Escolha a excelência. Escolha a Rework. Soluções impressas e digitais. Em Campinas, ligue 2137-1128. Eu vou fazer o Enem. Eu vou com tudo. Eu vou fazer o Enem. Eu vou com tudo. Eu vou. O Enem é o caminho para você ingressar no ensino superior e realizar seus sonhos. Inscreva-se de 5 a 16 de junho em enem.inep.gov.br/participante. Ministério da Educação, Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal. Eu vou com tudo, eu vou. Trânsito. 11h25, Thaís Azevedo, informações sobre o trânsito. Bom dia, Thaís. Ótimo dia para você, Rafa, para o Carlão, para todo mundo que está ouvindo a gente na CBN. Rafa, vou falar ali da Avenida Francisco José de Camargo Andrade, tem uma lentidão na chegada ao Balão do Castelo. No sentido oposto, tem uns 2 pontos de obras ali pela via, mas mesmo assim o motorista não encontra dificuldades, segue tranquilo. A Avenida Imperatriz Leopoldina tem lentidão na chegada à Avenida Brasil, também por conta de obras. No sentido Taquaral, as pistas seguem livres. Quem segue ali pela Doutor Teodoreto de Almeida Camargo reduz a velocidade na chegada ao Tapetão e mais à frente na chegada à Avenida Brasil, sentido Vila Nova. No sentido Taquaral, a lentidão somente ali na chegada à Avenida Almeida Garré. No restante da via, trânsito fluindo bem. Rafa. Obrigado, Thaís. Até amanhã. Até amanhã. Feirão de Veículos BV, um show de ofertas completão. Acesse feirãobv.com.br/Campinas e conheça todas as grandes ofertas de veículos. Apoio Banco BV. Vem aí a 38ª Corrida Integração Campinas. Corredores de todas as partes do Brasil se reúnem para participar da maior e mais tradicional corrida de rua do interior paulista. Percursos com as modalidades corrida de 10K, 5K e caminhada. A largada será dia 24 de setembro e as inscrições já estão abertas. Então corra, acesse o site corridaintegração.com.br e participe. Corrida Integração Campinas 2023. Iniciativa EPTV. Realização OA Eventos. Apoio CBN Campinas. Escolha um novo jeito de cuidar do seu dinheiro. Escolha um cartão que é aceito no mundo inteiro. Escolha taxas mais justas de quem não vive às custas de ninguém para prosperar. Escolha cooperar. Olha, o futuro se desenhando. Já imaginou todo mundo cooperando? Escolha um futuro melhor para todos. Escolha cooperar. Escolha Unicred. CBN Esportes Campinas. 11h27, vamos lá. Rapaziada, tá... O Conrado mandou. Caros, não poderemos, ou não podemos, ele disse, correr o risco de ter um treinador só em 2024. Será uma bomba relógio. Precisa começar o trabalho agora, que me desculpe o Ancelotti. Carlão, eu particularmente acho que dá pra esperar, porque você vai fazer o quê em 2023? Se você conseguisse reunir jogador, treinar, mas não, cada um tá no seu clube, você não consegue aquilo que nós reunir. Falávamos ontem, né? Se pegarmos o calendário, realmente dá para esperar.
O Brasil não vai ser surpreendido nas eliminatórias. Vai perder jogos e tal, mas, poxa, é muita gente para classificar. Na pior das hipóteses, o Brasil classifica aí com a última vaga. Amistosos, o nível é sempre complicado, é um nível questionável, até porque dificilmente nós vamos enfrentar aí um europeu no meio do caminho. Pode ter 1, 2 amistosos, mas dificilmente isso irá acontecer, né? Um número maior que 2 jogos. Partindo deste princípio, aí eu tô com você, eu acho que dá para esperar. Mas, Pio, eu acho que o momento, a gente não pode ter esse conforto, sabe? É um momento de reorganização, é um momento de reconstrução, o futebol brasileiro não tá legal, isso em termos de seleção brasileira, a CBF mal conduzida, um planejamento mal feito, por isso eu acho que seria importante ter o Ancelotti já para tomarmos um rumo, para termos um norte, coisa que não vai acontecer. Nem o Ramon tá definido como um interino, né? Então, por isso que essa bagunça me incomoda. Agora, se levarmos em conta só o calendário, só os adversários do Brasil, aí é plenamente tranquilo você esperar. Mas eu vejo assim, um momento conturbado para a gente ter esse conforto de esperar o professor Ancelotti chegar. Júlio Nascimento, olha que legal, o Carlos Alberto manda aqui, ó. Bom dia, pessoal do Esporte da CBN, todos que gostamos de futebol e ouvimos o programa, sabemos do respeito que temos pelo professor Geraldo Mariolani, aniversariante do dia. Nossa, e o Mariolani não gosta de ser chamado de historiador, né? Ele refuta verdade. Esse rótulo, e até por respeito à profissão de historiador, isso mostra um pouco da grandeza dele, mas é uma figura emblemática que ajuda muito nós jornalistas com um site impecável e sempre vale a pena o merchan do bem, né? A gente usa tantas as informações dos jogos do Guarani.com que não citar essa fonte diversas vezes seria praticamente uma injustiça. Então, parabéns ao Mariolani, muita saúde. Guarani dê alegrias para ele, porque esse é muito fanático, né, Pio? Nossa, muito. Parabéns, professor Mariolani. Realmente um trabalho sensacional. Os jogos do Guarani.com só tem um problema, viu, Julião? Ele vai ser incluído na investigação do Ministério Público em relação ao sarcófago, cara. Que susto. Porque sempre que é jogo do Guarani, a galera acerta porque tem o... É muito fácil. Fica mais fácil. É só procurar lá. É muito fácil porque você consegue procurar por data e por clube. Então o Lupe fala assim, contra o Ipiranga. Isso. Aí vai lá, Ipiranga. Coloca a data e já acha. Já acha. É muito fácil, cara. É muito rápido. Galera da CBN é mais conhecida que o Edinaldo e o Ramon juntos. o Edu do táxi tá dizendo. Aqui em Campinas, acho que sim. Eu tenho certeza. Dá tempo mas demais, nós estamos falando isso por soberba, é muito mais pelo outro lado, isso, né? Pelo Edinaldo e pelo Ramon. Dá tempo de mais um, Valmir. Lembro-me perfeitamente da escalação da seleção de 70 e eu só tinha 15 anos, 53 anos passados. Será que é possível? Será que se possível fosse, em 2076, mais de 53 anos depois, hoje, né? Eu lembraria de apenas um nessa seleção atual. Então ele tá dizendo o seguinte, se ele, 53 anos depois, ele lembra de uma escalação, será que daqui a 53 a rapaziada vai lembrar da escalação de hoje? Eu acho que eu tenho quase certeza que não. Hoje não, hoje é difícil. Agora, em caso de conquistas tal, pode acontecer, mas igual a de 70, não. Que coisa. Bom dia, tudo bem? Não, nossa senhora, essa aqui é outra coisa e é bem grande. Como pode a seleção brasileira ter caído tanto? Antes todos queriam ser técnico e jogar na seleção brasileira. Hoje estamos praticando, implorando para um cara assumir e os jogadores são no máximo de boa qualidade. Os malvados não têm interesse em futebol, só em TikTok. O Éder tá dizendo que tem muito jogador que só fica ali postando. Repórter CBN. Repórter CBN. Quarta-feira, 21 de junho de 2023. A jornalista Lúcia Hipólito morreu aos 72 anos no Rio de Janeiro.
Ela estava internada no Hospital Samaritano, na zona sul da capital fluminense. Em 2022, Lúcia retirou um tumor do útero, mas houve metástase do câncer. Além disso, a jornalista descobriu que sofria da síndrome de Guillain-Barré 11 anos atrás. Ela foi apresentadora do CBN Rio, comentarista do Jornal da CBN e participou do quadro Meninas do Jô entre 2005 e 2010. A Prefeitura de Campinas, no interior de São Paulo, faz uma espécie de censo para saber quantas capivaras são mantidas em 3 parques públicos da cidade. Os animais são os principais hospedeiros do carrapato estrela, que transmite a febre maculosa. A informação levantada será repassada à Secretaria Estadual do Meio Ambiente. A castração para combater a doença é uma alternativa. 4 pessoas que estiveram no evento em Campinas foram contaminadas e morreram. Até ontem havia 17 infectados. O Ministério Público de São Paulo vai recorrer da decisão que libertou a madrasta da menina Isabela Nardoni. Ana Carolina Jatobá foi condenada a 26 anos e 8 meses de prisão pelo assassinato da enteada de 5 anos em 2008. A mulher foi solta ontem à noite, beneficiada pela pena de regime aberto. Termina hoje o prazo de pagamento para a taxa de inscrição do Enem. Os candidatos devem quitar o valor de R$ 85,00 cobrado para a realização da prova. O procedimento pode ser feito por boleto, Pix ou cartão de crédito. Caso a operação não seja realizada, a inscrição para o vestibular será cancelada. As provas do Exame Nacional do Ensino Médio vão ser aplicadas nos dias 5 e 12 de novembro. No horário de Brasília, 11h34. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron. Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. CBN Esportes Campinas. 11h36, a gente estava falando da situação do Corinthians. Pelo menos hoje o Corinthians não dorme na zona de rebaixamento, né, Fábio Chaib? Exatamente, Pio. Caso o Corinthians perca o clássico de logo mais às 8 horas da noite contra o Santos na Vila Belmiro, o Corinthians ainda não dormirá na zona de rebaixamento, pois seus concorrentes diretos que estão lá embaixo também, o Goiás, o América e o Vasco, que poderiam passar o Corinthians nessa rodada, que podem passar o Corinthians nessa rodada, jogam somente amanhã. O Goiás tem confronto direto com o Vasco em São Januário e o América Mineiro encara o Grêmio na Arena do Grêmio. O Corinthians tem 9 pontos, o Goiás tem 8, é o primeiro time na zona de rebaixamento, o América também tem 8 e o Vasco tem 6. Curitiba é a lanterna com 4 pontos, mas não irá alcançar o Corinthians nessa rodada, caso também vença, viu, Pio? Luxemburgo, em caso de derrota num clássico, corre algum risco, Carlão? Acho que ainda não, mas a situação vai se complicando, né? Até porque, é claro que uma sequência de tropeços leva o treinador à demissão, mas o problema do Corinthians é aquilo que a gente fala em alguns momentos, principalmente aqui com as equipes de Campinas. Se o problema fosse só o técnico Vanderlei Luxemburgo, era fácil, né? Manda ele embora, contrata outro e resolve, mas não é. O problema do Corinthians é muito mais sério. E a PM, né, Pio? A PM tá chamando o clássico de hoje de alto risco, né? Porque ontem o Corinthians foi para desembarcar, para fazer a concentração em Santos, acabou não conseguindo por causa dos seus próprios torcedores que estavam indignados, não deixaram os jogadores saírem do ônibus. O Corinthians voltou ao CT,
acabou dormindo no CT e vai hoje escoltado pela polícia até a Baixada Santista, e na volta também será escoltado pela polícia, temendo alguma emboscada da torcida corintiana em caso de derrota lá na Vila Belmiro. É isso. Prováveis escalações: Santos, João Paulo, João Lucas, Messias, Joaquim e Gabriel Inocêncio, Rodrigo Fernandes, Dodge e Lucas Lima, Mendonça, Marcos Leonardo e Soteldo. Provável Corinthians: Cássio, Fagner, Gil, Caetano e Matheus Bidu, Fausto Vera, Maicon e Juan Oliveira, Guilherme Biro, Roger Guedes e Yuri Alberto tá de volta. Até em termos nominais, se a gente for olhar hoje, o Santos parece que tá melhor, né, Júlio Nascimento? Tirando o Roger Guedes, vice-artilheiro do campeonato. Pois é, né? E são dois times, eu não sei se a palavra é estranhos, mas assim, a gente não consegue confiar nem mesmo no Corinthians, nem mesmo no Santos, né, Pio? Porque você coloca no papel, você vê talentos nas duas equipes, mas os trabalhos não são bons. A gente não pode aqui ponderar e dizer o trabalho do Santos é bom, inclusive o Santos tem um pouquinho mais de tempo de trabalho do que o Luxemburgo. São dois times que não empolgam o torcedor não tem perspectiva de melhoras. Isso é muito ruim, porque você vê hoje um Palmeiras se distanciando, aliás, Abel Ferreira beirando 1000 dias de trabalho, isso faz muita diferença. Palmeiras cada vez num tier, numa prateleira muito diferenciada dos rivais. Você vê um São Paulo se organizando, e aí no outro lado vem já o Santos e o Corinthians praticamente numa prateleira só deles, mas que os torcedores não gostam, justamente por conta dessa falta de empolgação e dessa falta de perspectiva de melhores. Então, a minha previsão hoje, eu tô muito contido em relação a projetar um clássico bom. Acho que o jogo hoje mais tende a ser um jogo disputado e difícil do que um jogo empolgante, Pio. Leandro Pedro Voaden apita o jogo, Rafael da Silva Alves e Thiago Augusto Capes Diel são os auxiliares, com o Rafael Trace no VAR. Vamos lá para o Estádio Brinco de Ouro, sala de imprensa do Brincão. Antônio Lupe acompanhou o treinamento inteiro no gramado do Brinco, treinamento comandado pelo técnico Humberto Loser, e agora tá lá na sala de imprensa. E aí, Lupe? Bom, a gente está aguardando aqui a chegada do Matheus Bueno, né, que vai conversar conosco daqui a pouquinho, aqui na sala de entrevistas do Estádio Brinco de Ouro da Princesa. E antes do boletim, né, a gente já falou muito sobre isso na abertura do programa, mas para deixar aqui também registrado, parabenizar a diretoria do Guarani por ter esse acesso novamente à imprensa. Lucas Drubitsky é quem está colocando em prática, né, junto com todo o pessoal da comunicação e também da diretoria. Pelo que foi passado, pelo menos uma vez na semana vai acontecer um treinamento aberto, né? E o que foi mais bacana hoje que a gente pôde acompanhar. Depois do treino, o Humberto ele foi até os jornalistas e cumprimentou, falou que é a ideia dele também de ter um treino, um trabalho um pouquinho mais aberto aos profissionais da imprensa. E o que mais foi bacana, ele explicou o que de fato ele fez durante toda a atividade. Hoje ele fez ali uma questão de finalizações, né, começando o treinamento, depois ele mudou para um posicionamento defensivo sob pressão, ali próximo à área do Guarani. Ontem ele disse que fez uma pressão um pouquinho, uma marcação mais pressão com o campo todo, onde a gente não teve acesso. Então ele detalhou um pouco do que foi a atividade que ele comandou aqui no Estádio Brinco de Ouro da Princesa. A gente percebeu que o treinador ele focou muito também nas finalizações, onde o Guarani está tendo dificuldade. Vou pegar um exemplo aí contra o Vila. O Guarani teve um primeiro tempo melhor, mas não aproveitou as oportunidades. E é uma coisa que o Humberto, pelo que ele disse, após a atividade, ele vai bater bastante nessa tecla até o último treino antes do jogo contra o Vitória, que acontece no domingo, às 6 horas da noite, aqui no Estádio Brinco de Ouro da Princesa. Algumas observações que a gente acabou percebendo, né? O Regis, ele participou da atividade normalmente, ele foi desfalque contra a equipe do Vila, o Regis treinou normalmente. O Alan Santos, ele não participou do treino, mas segundo o próprio Humberto Louser, ontem ele teve um probleminha no joelho, e não deve ser problema para o jogo contra a equipe do Vitória, lembrando que o Lucão está suspenso, ele e o Bruno José, e a gente percebeu também o Tony treinando aí o tempo todo, mesmo tendo esse problema, ele disse pedido para sair do clube, e o Porfírio não participa da atividade. O Porfírio está afastado, não está nem aqui no clube participando das atividades. Então é o que a gente pôde perceber aqui durante os treinamentos. Eu estou sentado onde vai ser a entrevista coletiva, o Matheus Barbosa já chegou, então eu vou ter que sair daqui. O Matheus Bueno, perdão, o Matheus Barbosa ele já foi embora.
Então, daqui a pouco a gente vai acompanhar a entrevista coletiva do Matheus Bueno, que ele foi só no banheiro, daqui a pouco já está de volta. Acho que vamos conseguir acompanhar um pouco da entrevista ao vivo, viu, Rafael? Então, não feliz em acompanhar o treinamento no gramado, não feliz em estar na sala de imprensa, você está na cadeira onde o entrevistado vai conceder a entrevista, Antônio Lupe. Ele está aqui do meu lado, ó. Peguei sua cadeira, né, Matheus? Perdão. Agora ele vai lá. Eu tenho que tirar essa daqui. É isso mesmo. Ô, Antônio, você é muito diferente, Antônio. Até porque nesse time no time do Guarani, no dia a dia do Brinco de Ouro, quem é o Matheus Bueno perto de Antônio Lupe? Pelo amor de Deus. Eu acho que o Matheus poderia ficar do outro lado, nas cadeiras, enquanto o Lupe fazia pergunta. Isso. Meu Deus do céu, eu vou falar pra você, ele é muito diferente. Bom, Antônio Lupe vai participar da entrevista coletiva. E aí, daqui a pouquinho, a gente volta pro destaque final. Combinado, Lupe? Combinado, então, Rafael. Quando chega um treinador, Carlão, e um treinador que tem uma voz forte, como é Humberto Louser, por tudo que já fez pelo Guarani, até aquelas ovelhinhas que estavam um pouquinho fora do rebanho, ele consegue trazer para dentro de novo. Né? Porque normalmente a chegada de um novo treinador, ela, pelo menos os jogos iniciais, ele consegue alguns resultados positivos num curto espaço de tempo, né? É claro que em alguns momentos não, né? Porque pegar um time muito ruim, mas pelo menos ele dá uma sobrevida a quem está descontente, né? O cara que é de confiança dele, ele trabalha até com mais afinco. Você cria uma outra atmosfera, né? Não que eu era favorável à saída do Bruno Pivetti, longe disso, mas é claro que a chegada de um novo treinador, ele deixa um ar mais leve, mais tranquilo, porque mesmo eu sendo favorável à permanência do Bruno Pivetti, alguma coisa complicada tinha. Né? Isso é inegável. Então, com o Humberto, um cara que conhece o Brinco de Ouro, que conhece boa parte dos jogadores, né? Esse trabalho com a imprensa também é muito legal, né? O Humberto sempre foi um cara muito solícito, pelo menos os companheiros, os parceiros que eu converso, todo mundo tece elogios ao Humberto. Isso faz parte de um bom ambiente, de um ambiente agradável de trabalho. Então a gente espera aí que tudo isso se reflita dentro de campo, no dia a dia do Guarani, para que haja aí uma melhora dentro da Série B. A começar agora, domingo, adversário fortíssimo, né? Que é o Vitória, um candidato ao título. Não só ao acesso, eu coloco o Vitória como um candidato ao título. Falando em mercado da bola, o Ceará está se reforçando, Fábio Scheibe. Se reforçando para o restante da Série B e contratou, foi anunciado hoje pela manhã, o lateral direito Orejuela, que estava sem oportunidades no São Paulo, o colombiano que já passou pelo Grêmio, Cruzeiro e Atlético Paranaense, chega por empréstimo ao Vozão até o final de 2023. Os dois times, tanto Ceará e São Paulo, vão dividir os salários do jogador, viu, Pio? Então, o lateral direito Orejuela é um novo reforço do Ceará para o restante da Série B. Boa, Fábio Scheibe. Já aproveitando e emendando em relação a mercado da bola, o mercado internacional também. Esse aí nunca para, Fabião. Muito movimentado, e o Real Madrid acertou a renovação de contrato com um grande jogador do Real, com um grande craque, o meio-campista alemão Toni Kroos, campeão 5 vezes do Mundial de Clubes pelo clube, 4 vezes da Champions League também com o Real. Toni Kroos vai completar 10 anos de clube ao final do novo vínculo, que é de 1 ano. No final de junho de 2024, Toni Kroos, então, alemão, vai estar há 10 anos jogando pelo Real Madrid, viu, Pio? São coisas mais comuns na Europa, né, Carlão? Esses grandes astros ficarem muitos anos num clube. Até porque esses clubes da Europa têm muito investimento, né? E o Toni Kroos, é claro, uma renovação não é barata, né? Mas o Real Madrid tem e joga muito, né? Nossa joga de terno, Toni Kroos. Toni Kroos tudo é bonito nele, né? Até o nome, não é gostoso falar Toni Kroos? Que nome bonito. Talvez ele seja mais recuado. Mas lembra Renato Augusto, Carlão? Um estilo, assim? Eu acho que o Renato Augusto é mais avançado. Mais gol, né? Claro, não estamos falando de carreira, característica de jogo. Mas é de uma elegância. Eu sou mais Renato Augusto, sinceramente. Mas é de uma elegância sublime também, o Toni Kroos. Não, Julião? Cara, assim, o Renato Augusto, todo mundo sabe. Fui mal,
O Renato Augusto é meu ídolo, assim. Você acha que você quase caiu da cadeira, ô Júlio Nascimento? Se eu tivesse um filho hoje, ele se chamaria Renato Augusto, mas... O Carlão agora... rapaz. Cara, gostei, Carlão. Você me convenceu, cara. Não, você me convenceu. Eu tô com você nessa agora. Não tô falando. Eu acho que, por exemplo, jogariam no mesmo meio-campo. Entendeu? O Tony Kroos mais recuado, o Renato Augusto falando: Tony, do meio de campo pra frente é comigo, parceiro. Você cuida da casinha aí, você é primeiro volante. Eu sou a transição. Eu sou. No meu PlayStation, eu jogaria Renato Augusto. Eu tô brincando com o Carlão aqui, mas assim, eu sou da opinião que se aquela lesão em 2013 não atrapalhasse a carreira do Renato na Europa, a gente olharia o Renato Augusto de outra forma, até porque ele estava pronto para ir para o Manchester City naquele momento, mas ele teve aquela lesão grave, e ele agradece muito o Corinthians por ter recuperado ele, em especial o Dr. Joaquim Grava, porque o Corinthians acreditou nele naquele momento ali, 2013, 2014, e recuperou o Renato Augusto. Mas, Pio, a temporada dele no Bayer Leverkusen, inclusive jogando Liga dos Campeões, era muito boa. Então eu acho que o Renato só não é maior do que é a nível europeu por conta do aspecto físico. Eu dei uma de Léo, lembra do Léo, lateral esquerdo do Santos? Vamos ver qual é que é desse Barcelona Isso. aí. Vamos voltar lá pro Brinco de Ouro, só para pegar, depois o Antônio Lupe vai trazer com detalhes, mas ao vivo um trechinho na entrevista coletiva com o Matheus Bueno, que tá falando nesse momento. Baseado nisso, é uma pergunta. Muitos dos jogos a gente vê você recuando, voltando para fazer a função de primeiro volante, né? Se alternando muito com o Matheus Barbosa ali. Eu sei que o jogador vai dizer que o importante para ele é estar entre os 11, estar no time titular. Mas o Matheus Bueno, ele se sente mais à vontade jogando como primeiro ou como segundo volante, com mais liberdade, mais aproximado ao meio? Eu gosto de jogar, igual eu falei, eu não tenho uma preferência de jogar. Igual eu já falei, na base eu jogava de 10, depois fui recuando e tal. E hoje, se você me perguntar assim, eu gosto... Para mim não tem diferença jogar de primeiro ou segundo, porque hoje em dia tá tudo igual, praticamente. Só que de primeiro eu acho que eu tenho mais capacidade de construção. Eu acho que da maneira que o nosso time joga, eu acho que eu posso ajudar mais dessa maneira. Matheus, tudo bom? Vinícius Abarca, TV Bandeirantes. A gente vê você e o seu xará ali no meio campo, né, ocupando a vaga de titular nessas últimas partidas, mas a gente sabe também que tem muitos jogadores dessas mesmas posições, correndo também atrás por uma vaga. Queria que você falasse um pouco sobre essa briga ali, principalmente por essas duas vagas no meio campo um pouco mais defensivas. Essas duas vagas ali tem muita gente boa, igual a gente falou. Se a gente der uma brecha, alguma coisa... Se você der uma brecha, vai ter alguém ali que vai estar pronto para agarrar a oportunidade, igual aconteceu comigo. E eu tenho certeza que quem entrar vai estar qualificado suficientemente para jogar. Boa, aí um trecho da entrevista coletiva do Matheus Bueno. O Antônio Lupe está lá no estádio Brinco de Ouro e vai trazer também detalhes dessa entrevista coletiva e das opções do técnico Humberto Loser e de tudo que aconteceu no treinamento, que repetimos, hein? Foi aberto hoje para toda a imprensa. E a gente aplaude, claro. A gente nunca aplaude sem cobrar, né, Cardão? Então a gente aplaude e já cobra ao mesmo tempo. Que permaneça, né, Guarani? Foi muito legal. Então que se mantenha aí. E Ponte Preta, vamos fazer um esforcinho aí. Intervalo, daqui a pouco a gente fala da Macaca. O mercado imobiliário tem seu espaço na CBN Campinas. Os principais lançamentos, oportunidades de investimento, entrevistas especiais e tudo o que envolve esse importante segmento. Circuito Imobiliário, com Gustavo Frison. Todos os sábados, às 10 horas da manhã. Oferecimento LG Mota Imóveis, a imobiliária campeã em vendas. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred.
Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. O Soluciona Síndico realiza a Sexta-feira do Síndico na cidade de Campinas. Palestrantes renomados, consultorias, networking, fornecedores e coffee break. Dia 29 de junho, das 14 às 22 horas, no Espaço Bom Venon, entrada gratuita. solucionasíndico.com.br. Quer saber por que a família Volkswagen Meteor entrega mais valor para o seu negócio? Porque são os caminhões extra pesados que entregam mais eficiência, conforto, segurança e tecnologia. E em junho, com taxa exclusiva de 0,99. Isso mesmo, 0,99. Ou seja, agora entregam ainda mais rentabilidade. Passe em uma concessionária e descubra por que um caminhão da família Volkswagen Meteor é um investimento com retorno garantido. No trânsito, escolha a vida. Atenção, ainda tem dúvida se vale a pena vender seu carro para dar de entrada no apartamento novo? Se for para morar no Ampliare, vale a pena sim. Além de 3 suítes, a garagem já vem completa. É isso mesmo! Comprando um Ampliare, você ganha 1 ano de locação de um Jeep Renegade 0 km. Aproveite! Saia já com seu Renegade e com as chaves do seu Ampliare ainda em 2023. Agende sua visita no decorado e faça sua proposta. Consulte regulamento ampliaretaquaral.com.br. Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz, ZYK 570, AM 1390 kHz, Rádio CBN Campinas. É muita mensagem, gente. Obrigado. Infelizmente não dá tempo de ler de todo mundo. Derivaldo Souza, João Carlos Murer, o Léo PC participando com a gente. Quem mais aqui? Tem o JP de Moraes também mandando mensagem. Quem mais? Tem o Daniel mandando mensagem. É muita. O Ed Trindade também. Muita gente, ó. Será que as respostas dos jogadores são sempre iguais? Ou as perguntas dos repórteres são sempre as mesmas? É dúvida que não quer calar. Às vezes o pessoal, isso aí. Os caras falam assim, as perguntas são sempre as mesmas. Mas, por exemplo, Flamengo. Aí o Flamengo perde o jogo. Você vai perguntar. A primeira pergunta que você tem que fazer vai pro Gabigol, por exemplo, é por que perdeu o jogo? Aí não tem jeito, não tem como fugir. Aí depois você vai desenrolando e tal. Depende do entrevistado. O próprio Gabigol é um excelente entrevistado. Gosto muito das entrevistas do Gabigol. Então acho que vai das duas partes, né? O repórter também ter aí um... Alguns são diferentes nas perguntas e outros são diferentes nas respostas também. Sem tanto radicalismo. Júlio Nascimento. E aí lá no Majestoso, hein, Julião? Vamos lá, Pio. A preocupação agora na Ponte é sobre o ataque que vai jogar contra o Atlético Goianiense. A Ponte buscando a recuperação no campeonato depois de 3 rodadas sem vencer. Lembrando que ainda é uma campanha perigosa, porque a diferença para a zona de rebaixamento é de apenas 2 pontos. E vai enfrentar um adversário difícil, né? O Atlético Goianiense está num campeonato diferente da Ponte, brigando na parte de cima, e por isso que a Macaca vai tentar... Aliás, o Atlético está querendo brigar na parte de cima da tabela, faz o campeonato intermediário também, então a Ponte está tentando, mesmo jogando fora de casa, buscar um resultado positivo. A principal preocupação, Pio, são a quantidade de desfalques, né? Lembrando que o Fábio Sanches está suspenso, o Ramon Carvalho não pode jogar porque ele pertence ao Atlético Goianiense, e a informação que nós temos é que o Pablo Diego deve ficar algumas semanas afastado por conta de dores no joelho. Então o Pablo Diego não deve ficar à disposição do Felipe Moreira nesse jogo contra o Atlético. Se o Gé estiver condições de jogo, teoricamente ele deve ficar no banco de reservas porque está voltando de lesão, ainda não está 100% fisicamente. Então a tendência, muito provavelmente, o Felipe Moreira escalha o ataque com Dudu Ratamoto e com Eliel. O Thales entrou bem, mas também não está 100% fisicamente. Tem o Paulo Baia, que é uma alternativa que está aí esperando por uma oportunidade, mas a tendência é que sem o Pablo Diego, e mesmo que o Gé seja relacionado, é que Eliel e Dudu Ratamoto formem um ataque da Ponte contra o Atlético Goianiense. Pio. Atlético Goianiense, que nesse momento é o 10º colocado com 17 pontos ganhos, tem 5 a mais que a Ponte, Carlão. Um jogo difícil, o Atlético vive um momento conturbado também, despencou nas últimas rodadas, sem vencer as 6. O técnico Alberto Valentim também sendo muito cobrado lá pelos lados do estádio Antônio Ascioli. E a Ponte vai com um ataque desfigurado, né? Sem o Pablo Diego, vai com o Dudu, vai com o Eliel.
Acho Eliel tecnicamente o melhor dos atacantes da Ponte, mas ainda em processo de maturação para um jogo pesado. E o Dudu teve um bom início, né? Eu lembro até um jogo em Piracicaba pela Série A2, mas caiu de produção. Quando teve as oportunidades também não conseguiu corresponder. É uma incógnita. De repente vai lá, pode fazer o jogo da vida, mas pelo que tem demonstrado, acho pouco provável que isso aconteça. Falávamos, né? Abrimos o programa com um time desfigurado, que é a seleção brasileira, e vai uma Ponte Preta desfigurada para o jogo lá em Goiânia, diante do forte Atlético. Mesmo numa campanha intermediária, é um time forte, um time candidato ao acesso. 11h58, 2 assuntos rapidinhos aqui. O primeiro, Soares quer se aposentar, Carlão. Então, Pio, ontem foi essa notícia que tomou conta aí, né, dos debates. E acompanhando até pelo YouTube, muitas pessoas postando algumas imagens do Soares treinando. Cara, dá dó, viu? Dá dó. Dá. Toda hora ele abaixa, coloca a mão no joelho, né, dá uma rodadinha, né, com o Beto Jamaica, né? Mas toda hora, sabe, aquela sensação de dor. E, cara, tecnicamente ele tá fazendo uma grande temporada. O último jogo do Grêmio, se não me falha a memória, foi contra o Flamengo, uma derrota por 3-0, mas o Soares jogou muita bola, um placar enganoso, o Grêmio jogou bem. Sabe, dá dó, realmente, se for essa situação, poxa, triste, né, que encerrar a carreira por dores. As últimas do Guarani, estádio Brinco de Ouro, Antônio Lupi. Bom, Pio, lembrando, o treino aberto hoje, acompanhamos toda a atividade. Regis participou normalmente do trabalho aqui no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Alan Santos não participou da atividade, mas não deve ser problema para o jogo contra o Vitória, domingo, 6 horas da noite. Aqui no Brinco, é claro, sempre lembrando o jogo com transmissão aqui da CBN Campinas. Pio. Até o Arena, Lupe. Valeu. Júlio Nascimento, a última da macaca, Julião. Pois é, a Ponte ainda treina nesta quarta-feira em Campinas, embarca para Goiânia amanhã e na sexta-feira, com o desfalques, joga contra a equipe do Atlético. Um abraço para Decimar Leite, que tá na escuta, viu, Rafael Pio? Grande Decimar Leite, o comunicador. O menininho. Opa. Que isso, hein? Valeu, Julião, um abraço. Abraço. Fábio Scheibe, até o Arena, Fabião. Até mais, Pio, valeu. Até às 4, Carlão. Valeu, Piozinho, um abraço. Às 4 tem o Arena CBN com Eliel Almeida. Tchau, gente. CBN Esportes Campinas.